Costura pra mim é liberdade. É poder criar algo que eu não encontrava pronto, algo com a minha cara, com o meu tamanho. Isso também é conexão com outras pessoas. E tudo que eu faço pra mim, eu ensino, conta um pedacinho da minha história e também a história de quem tá aprendendo. Eu tava na escola e eu queria fazer arquitetura, mas daí da arquitetura eu fui para edificações para ver se eu ia gostar primeiro, para fazer a faculdade de arquitetura, e lá eu já vi que eu não ia gostar tanto e comecei também um curso em paralelo a fazer de análise de sistemas. Só que lá nesse prédio onde tinha o curso de análise de sistemas tinha também o pessoal da moda, então tava tendo aula e era tudo de vidro assim, e as gurias passavam com os manequins que tinham as coisas e eu olhava para tipo assim, falava pra minha colega, vamos lá ver o que elas vão fazer depois lá no intervalo, né? Então daí a minha amiga até brincava comigo, tu tá na área errada, né? Tu não devia estar aqui. Fiz todos os cursos assim na área de me profissionalizando pra ver em qual que eu ia mais gostar, mas afinal eu gostei de todos, então quando eu montei o ateliê eu fazia de tudo, fazia biquíni, fazia roupa pet, né? Fazia roupa plus size, tudo. Eu lembro desde o início, assim, ela pegava um tecido e ela já conseguia elaborar e administrar de que forma ela ia fazer. Fez biquínis para mim, né, que era um pouco mais difícil de encontrar, né, devido ao tamanho, modelo. E eu tenho até hoje os biquínis, então eu tenho biquíni de 2013, né, confeccionado por ela e tá em perfeitas condições ainda. Eu sempre ouvi falar que moda não dá dinheiro, né? Moda é muito caro, que é o que as minhas alunas vêm e me contam também isso, que ouvem muito disso da família. Eu acho que a parte de empreender, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Tanto que eu comecei lá num quartinho na casa do meu avô e daí eu vi que tava dando certo e eu assim, tem que procurar um espaço para atender melhor as pessoas. Acabava que muitas clientes vinham me pedir, me ensina a fazer, eu tenho uma máquina em casa, né? Tenho lembrança da minha mãe, da minha avó. E daí eu comecei a pensar mais nessa ideia e reinventei também fazendo cursos no final do dia. Depois da loja eu dava aula e começou a lotar todas as minhas noites de aula também. Então, com a pandemia, acabou que eu migrei somente para os cursos, que daí assim eu consegui dar aulas de tarde, né? Dava aula de manhã e de noite também. Hoje eu tô aqui nesse espaço já faz mais de 10 anos, então tinha a confecção e tinha a loja, e eu fui mudando, me reinventando no mesmo espaço e transformei somente em cursos. É muito importante para as pequenininhas, para elas terem atenção, porque hoje em dia essa geração eles mudam muito, né? Eles têm muita pressa, ansiedade, então isso ajuda muito o foco para eles e eles têm que ir até o final para enxergar o final da peça. E ajuda também para aquela senhora lá de 80 e poucos anos para movimentar a cabeça, né? Porque a costura a gente fala tem que pensar bastante, né? Porque senão a gente faz errado, tem que refazer de novo. E tem as outras meninas também que usam até mesmo como terapia, né? Como um hobby ou até mesmo por uma renda extra. Então é muito gratificante ver as pessoas assim felizes com aquela peça pronta que elas fizeram ali, né? Ter conseguido terminar aquela peça que antes era uma frustração para elas não conseguirem fazer sozinhas. Não é simplesmente um curso de corte e costura, não é simplesmente confeccionar uma roupa. É tu ter todo um preparo, é ter um direcionamento, assim. E assim como eu comecei lá atrás com pouco, acho que todo mundo pode começar com o que tem. E assim se tornar uma grande paixão a costura como se tornou pra mim.